Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, o nosso podcast toda quarta-feira. Nós estamos aqui sentados nessa mesa abençoada e de quarta a gente escolhe um tema para a gente juntos olhar para a palavra, olhar para cosmovisão cristã, de como que a Bíblia fala sobre esse tema. E hoje nós vamos falar sobre trabalho. Cara, a gente fala pouco sobre trabalho, sendo que é algo tão grande na nossa vida. Tantas horas do nosso dia, da nossa semana, a gente está no trabalho. Existem momentos que a gente está mais no trabalho do que com a nossa família. Então a gente precisa olhar o que a Bíblia fala sobre trabalho. Topa fazer esse mergulho junto com a gente? Tenho certeza que vai te abençoar muito esse papo e eu quero muito que você coloque tudo isso em prática. Antes de começar, eu quero te pedir, cara, se inscreve no canal. Enquanto a gente tá conversando, deixa um comentário aí. E sempre que você entrar num vídeo que tá te abençoando, aperta no gostei, que a própria plataforma começa a mostrar para mais pessoas. Também, você lembrou de alguém durante o nosso papo? Pega o link e manda para essa pessoa esse papo aqui. Vambora? Podcast de hoje. Marcelo Torres. Obrigado por você estar aqui. Querido. Obrigado pelo convite. Cara, oportunidade gigantesca de estar aqui. O Marcelo, ele faz parte da nossa história. O Marcelo hoje, com a sua família, mora lá no Canadá. Mas eu e o Marcelo, nós nos conhecemos em um curso de desenvolvimento de liderança. Na verdade, eu estava fazendo um curso em outra turma. Eu perdi uma aula e aí eu fui lá para repor essa aula. E aí o Marcelo me abordou no intervalo, né? Você é o cara do Jesus Cop? Você falou assim, que você viu a barba ali, você ficou assim, mas aí eu tava com uma pulseira escrita. É importante estar com uma pulseira. Escrita Jesus Cop, aí você falou, pô, já acompanhei lá e tal. E aí você falou, deixa eu um dia ir lá pra gente conversar, né? Você dava consultoria e tal, pra eu conversar sobre a visão estratégica do movimento, né? E foi muito de Deus, né? E até testemunhar isso pra você e pra você que tá nos ouvindo, porque eu tinha acabado de sair de trabalhar com meu pai e mergulhar de tempo integral no movimento. E aí eu lembro da primeira conversa. O Marcelo fez uma pergunta pra gente, porque o tempo inteiro a gente fala assim, então aqui no projeto Desascope, aí a primeira pergunta do Marcelo quando é que vai acabar o Desascope? Ele falou, olha, a gente não tá com data pra acabar, né? Ele falou, então, projeto tem começo, meio e fim. Então isso não é um projeto, isso é um movimento. E aí, cara, foi daí que a gente começou a chamar de movimento e como as palavras, elas importam, né? E ele nos ajudou a desenhar o que era a visão, qual era o caminho, né, que a gente podia trilhar com o Desascope, como aquilo foi fundamental para o que a gente faz. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida, sua família. Obrigado, meu amigo. É um privilégio, cara. Eu não tinha ideia do que era aquilo, mas... Doido, né? É doido, né? O que Deus ia fazer com quantos tudo anos isso. faz isso? Cara, pelo menos 8, 9. Por aí, né? 8, 9 anos 8, mesmo. 9 anos, por aí. E muito bom. E aí desenvolvemos essa amizade. E aí, a gente vai conversar bastante aqui, mas eu já te adiantar, o Marcelo trabalha com isso, com empresas, com organizações, com igrejas, ajudando a trazer essa clareza estratégica de liderança, de processos. Então, se você precisa de alguém aí para te ajudar a redesenhar algumas coisas, queria indicar o Marcelo, vai estar na descrição aqui os contatos do Marcelo. Mas hoje, a gente quer falar sobre um assunto, cara, fundamental na vida do homem. Trabalho. Sabe uma coisa interessante? Na Bíblia, muita coisa tem equilíbrio. Trabalho não tem equilíbrio, se você pensar. Porque é 6 dias para 1 de descanso. A Bíblia fala que Deus trabalhou 6 dias, descansou 1. Que ele coloca o homem para cultivar, para guardar 6 dias, descansar 1. Então, é uma coisa que não é equilibrada, né? Nós fomos feitos para o trabalho, né? A natureza do homem tem isso, né? E Jesus falou, meu pai trabalha até agora. Eu falo, não, Jesus, o pai tá batendo ponto lá, como é que é essa história? E a gente olhava trabalho como fruto da queda, né? Sim. Muita gente pensou, olha lá, eles pecaram, foram expulsos do jardim, agora tiveram que trabalhar. E não, o trabalho tá no Gênesis, tá no Éden, né? Ele tá antes. Se você olhar em Gênesis 2:5, fala que Deus não tinha feito chover sobre a terra, porque não tinha o homem ainda para cultivá-la. E lá no 15, ele fala, colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Então, o trabalho vem antes da queda. Aí, na queda, fala agora com o suor do teu rosto. Então, complicou, ficou mais difícil. Por isso que a gente sofre hoje para pagar boleto, para correr atrás, essa linguagem que a gente tem de dedicação. E levamos para o outro extremo, que eu quero aposentar. Eu trabalho para aposentar.
Eu não trabalho porque meu pai trabalha, porque eu fui colocado na terra para trabalhar, porque o trabalho glorifica meu pai. Eu trabalho para ficar livre. Então a gente trabalha para chegar no sábado ou no domingo, depois a gente trabalha para tirar as férias, depois a gente trabalha para aposentar, e quando aposenta, a pessoa não sabe o que fazer da vida. Porque ela trava, ela fala, bom, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, comprei casa, comprei carro, casei, tive filho e agora aposentei. E para ela o significado do trabalho estava preso a uma função, a um cargo, a uma posição que ela tinha, e não mais a servir ao mundo, servir à sociedade, à sua família. Então, E é interessante que os termos da nossa sociedade, né? Porque, por exemplo, um deles, muito usado, é happy hour. E qual é a hora feliz? É quando acabou o trabalho. Olha só que interessante. Sexta-feira, quando acabou o expediente, começou a happy hour. Né? E só que biblicamente não é isso, né? Não. Essa inversão, ela vem... Quando começou isso? Ela, assim, a história é longa, mas ela veio de uma... Vamos dizer assim, na Idade Média, onde criou-se a separação entre aquilo que é santo e aquilo que é secular. Ok. Obviamente que não é fácil trabalhar. A gente tem uma visão hoje muito simplificada do que é o trabalho. Mas se você olhar, muitos personagens da Bíblia eram escravos. Eu gosto de imaginar que Daniel não aplicou para aquele emprego que ele pegou. José não fez um processo seletivo, vamos lá. Não, ele era escravo, ele foi vendido, foi carregado. Quando ele viu, ele estava lá na corte do faraó. Da mesma coisa o Daniel. Mas o trabalho na Idade Média foi sendo separado como se ele fosse uma coisa menos pura. E a adoração, o serviço a Deus, a devoção, a continuidade num convento, num monastério ou num serviço era outro nível. Entendi. Então, essa diferença foi deixando na gente, a gente carrega essa bagagem cultural até hoje, que o trabalho é uma coisa que eu não quero. Eu quero evitar, eu quero... Então, tem pessoas que... nossos irmãos e irmãs vão para a igreja e falam assim, nossa, ora pelo meu trabalho. Ora por quê? Pra você trabalhar mais? Não, porque eu quero trabalhar menos. Eu quero ter folga, eu quero que meu chefe pare de me dar meta, eu quero parar de correr. E uma expressão, por exemplo, que a gente habituou e que eu detesto, e eu me vigio para não falar, é a tal da correria. Ok. E eu faço alguns experimentos sociais, né? Na época eu trabalhava num prédio ali na Teatro Paulista, e as pessoas entravam no elevador, como é que tá hoje? Correria, né? Eu falava, não, tá bem. Tomei café, tive com meus filhos, vou almoçar daqui a pouco. A pessoa trava, porque a palavra correria virou um jargão de que eu tô agitado, tenho que estar trabalhando. E aí no fim de semana, e aí, tá, relax, sextou. Porque o trabalho é peso, o trabalho não é adoração. Só que você vai na origem, né? Tem até a palavra que significa no original, que é avodar. Okay. Na palavra original do hebraico, e eu não sou estudante de hebraico, mas tem estudos já aprofundados sobre isso, adoração e trabalho andam junto. Adoração, trabalho e serviço andam juntos. E mais ou menos na época do iluminismo, que foi a época de ouro, assim, da ciência, a gente foi separando essas coisas. Okay. Trabalho é trabalho, devoção é devoção, ação social é ação social. Vida política é uma coisa, vida cidadã é outra coisa, vida artística é outra coisa. Se você vai um pouco mais atrás, Leonardo da Vinci e outros filósofos, ele era filósofo, ele era político, ele era desenhista, ele era inventor, ele era químico. Então essa conexão do trabalho era com a vida. Ela não era presa a uma jornada de 8 às 18, com 2 horas de almoço, CLT, 30 dias de férias. Essa é uma versão que a gente foi trazendo da industrialização do mundo. Tá. Então o trabalho, por assim dizer, é para ser uma adoração a Deus em tudo que a gente faz. E se o que eu faço é plantar tomate, eu vou fazer aquilo como adoração a Deus. Se o meu trabalho é ser da defesa civil, eu vou fazer aquilo como adoração a Deus. Se o meu trabalho é montar uma empresa e gerir um negócio, seja uma padaria, uma multinacional, uma empresa de navios, eu vou fazer aquilo como adoração a Deus. Então o trabalho, ele glorifica a Deus, obviamente, desde que não seja pecado. Aí é o básico. Trabalhar em algo ilegal e que... aí não precisa nem discutir. Mas quanto mais eu vejo o trabalho como a minha forma de adorar a Deus, mais livre eu sou. Mas menos desconforto eu tenho com aquilo que eu faço. E não é só uma reprogramação mental. É entender por que Deus deu trabalho ao homem. E acho que para isso é importante olhar, né, para esse livro da origem, né, o livro do início, né, Gênesis. E ao criar o homem, colocá-lo nesse jardim, ele já dá 2 ordens, né? Ele já coloca 2 verbos ali na vida do homem, né? Que você citou, né? O que significa esses 2 verbos para nós hoje, né? Então, voltando lá à essência, ele fala, olha, eu coloquei vocês aí para cultivar e guardar. O que você acha que isso significa para nós hoje? Boa reflexão. Qual a diferença entre um jardim e uma floresta?
um jardim, uma floresta, o jardim é cuidado. Tem mãos humanas guiando ele. Isso, ele tem harmonia. Quem cuida de horta, eu gosto de plantar umas coisinhas em casa, você tem que saber onde que pega mais sol, onde que pega menos sol, se uma planta cobre a outra, sol, não é, né? se aquela água, a planta precisa de mais água, hoje precisa de menos água. Isso é cultivar, isso é cuidar. O guardar é a responsabilidade, digamos assim, de zelo. Eu tenho que guardar por aquilo, mas ao mesmo tempo que eu estou guardando, eu estou cultivando, eu não estou largando o jardim por si só. Quem tem um quintal em casa ou uma varanda com plantas, se você largar, aquilo cresce desordenadamente. Já é uma floresta. Vira uma floresta, vira um matagal, vira um negócio sem controle. Essas casas ficam abandonadas por um tempo, terreno baldio, você olha lá, o que é isso? Tem um jardim? Não, tem um mato, tem sei lá, alguma coisa lá. Não dá pra chamar de jardim. Exatamente. Então, o cultivo, ele exige disciplina. Ele exige leitura de tempos. Então, tem planta que se planta no outono. E você vai colher no próximo verão. Tem planta que você rega todo dia. Tem planta que você não rega todo dia. Então, tem ciência nisso. Tem conhecimento. O Brasil é líder mundial em agricultura porque lá atrás alguém inventou um negócio chamado Embrapa. E a Embrapa tem sido, né? Nós temos muitos irmãos e muitos sábios lá dentro pesquisando, inventando, descobrindo como fazer, vamos dizer, a semente do cacau produzir melhor. Ok. Como que a cana-de-açúcar faz melhor o trabalho dela. Então isso tem ciência, isso tem cultivo, isso tem zelo. O nosso trabalho, quando ele cai para uma rotina mecanicista na era industrial, que a gente começa a bater ponto, igual aquele filme do Charlie Chaplin, que você vai apertar parafuso, você faz aquilo 600 vezes repetidas, porque um carro você não cultiva, um carro você conserta. E aí nós vamos perdendo a natureza da nossa vocação divina, que é cultivar as coisas. As empresas usavam até pouco tempo, nosso time tem que ser igual um relógio suíço. Temos que funcionar em sincronia, mecânico. Isso veio muito na era industrial. Hoje as pessoas estão falando, eu não quero mais tipo de trabalho. Eu não sou uma engrenagem, eu não sou um coiso. Agora eu posso ser cultivado. Eu trabalho muito com lideranças, né, Douglas? A gente se conheceu lá nesse contexto de liderança. O mais difícil é os líderes entenderem que as pessoas que estão na equipe dele não são coisa, são gente. Ok. Porque coisa é fácil. Você estragou seu carro, você vai no mecânico, ele fala, peça tal. Aí tá bom, é isso? Ele pega aquela peça tal, tira a sua, põe aquela outra ali, volta a funcionar. E se amanhã for outro carro, é a mesma coisa, é igual, né? Agora, quando aparece uma pessoa... Exato. Aí você vê no carro que interessante, o cara agora é carro elétrico. Você tem conhecimento em carro elétrico? Não tem, porque eu não conheço as peças. Aí a pessoa vai se formando em carro elétrico, ou carro híbrido. Agora ela sabe como funciona o carro elétrico híbrido. Mas você dá um tomate para ela cuidar, vai morrer. Porque o tomate não troca a peça, você cultiva. Aí você tem que aprender a podar. Observe, Jesus fala lá na frente, sua videira, vocês são ramos, aquele que dá fruto, poda para que dê mais fruto. Ele está falando de cultivar. Nós vivemos num mundo hoje que todo mundo não vive mais de cultivo básico, mas a gente tem esse raciocínio, essa vocação para cultivar relações, para cultivar negócios, para cuidar. A palavra original de cultivo vem do cuidar, do zelo. Aquilo que precisa ser cuidado por alguém. E não aquilo que eu posso deixar funcionar muito e eu conserto quando estraga. Muito bom. Cara, isso é incrível. Uma vez eu vi um cara falando, né? Eu acho que era o Simon Sinek, que dois estavam conversando e aí um perguntou pro outro assim, o que você faz? Sou empresário. E a sua empresa é do quê? Aí ele respondeu, empresa da única coisa que existe de empresa. É de pessoas. Agora, você quer saber como a gente serve pessoas? Então, olha a mudança de mentalidade. Porque a gente tá falando que alguém aqui pode trabalhar com carro, né? Ou alguém aqui pode trabalhar com um escritório de contabilidade, qualquer coisa assim. Mas no fim, tudo é cultivo no sentido de servir pessoas. Então, se eu tiver a mentalidade, tipo, cara, eu tô desenvolvendo um carro para uma pessoa. E tem que ser muito seguro. Porque se bater tem uma criança lá, não sei o quê. Pô, eu tô fazendo a contabilidade aqui de uma família, que são um grupo de pessoas. Entendeu? E aí a gente começar a olhar e falar assim, cara, eu sou esse jardineiro. É isso aí. Com várias outras formas de servir pessoas. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando, né? Uma pessoa chega pra mim, e eu ouço de vez em quando isso, é maravilhoso, né? Cara, eu assisti um vídeo no canal do Zascope. E a minha vida foi completamente transformada. Eu me converti. Essa pessoa, cara, ela estava caminhando para ser condenada. E o Senhor a salvou. Através de um vídeo. Agora pensa. Eu estava aqui, trabalhando.
Beleza, mas é um trabalho que aí é isso, é o pastor, né? Tá pregando, beleza. É da natureza do trabalho dele. Só que tem um cara ali, né, hoje, é o Pedro, que estava editando e captando a imagem. Aí ele pegou isso e mandou para um editor, e o cara editou. Entendeu? Tem um pessoal lá, né, que sobe o vídeo e coloca todos os nomes e não sei o quê. Tem o próprio YouTube, que alguém desenvolveu uma ferramenta, ele estava lá trabalhando. Escreveu código, né? Escreveu códigos. Tem um cara de TI. Entendeu? Para isso aqui tem equipamento. Então alguém fez essa câmera. Alguém fez esse microfone. Lá na linha de produção. Um chinês talvez estava aqui. Então, assim, cara, para a parada acontecer, Deus usou um trabalho. E aí vários trabalhos que a gente considera. O cara do microfone não tá adorando. Não. Quem tá adorando é o pastor aqui, pregando. Cara, mas olha o que teve que acontecer para, entendeu? O trabalho de todo mundo chegar e alcançar essa pessoa. E tem um salmo, né, que diz que é o Senhor que coloca o pão sobre a nossa mesa. Né? É o Senhor. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha o que ele tá dizendo. Pede para Deus te dar um pão. Ok. E Deus te dá o pão. Mas é um padeiro que fez. Alguém plantou o trigo. Moeu alguém colheu. Alguém moeu. A farinha chegou. E o leite. E tal. E aí tem o pão na sua mesa. E Deus tá falando assim, eu tô em todo esse processo, né? Tem uma história de um economista, um professor de economia da Universidade de Chicago, bastante conhecida, que é do lápis. Depois procura na internet aí, o pessoal que estiver assistindo. Ele pega um lápis e fala assim, como que esse lápis foi possível? Exatamente isso. Alguém inventou que dava para juntar grafite, comprimir e fazer o negócio que tem aqui dentro. Aí depois você tem aqui esse negócio de madeira, que alguém falou, e se eu cortar e fizer redondinho, de um jeito, ou sextavado, que dá na pessoa segurar. Caixa. Aí se eu enfiar o grafite ali dentro, depois eu ponho uma bolinha que é uma borracha. Mas isso foi produzido e você não sabe de onde veio. Você está usando... Eu gosto dessa analogia. Tudo que está à nossa volta, aqui em qualquer lugar, o pessoal que está em casa assistindo a gente, ou que está dentro do carro, ou do metrô, sei lá, tudo praticamente que está à nossa volta foi concebido por alguém. Por uma mente inteligente. Né? Uma mente. A palavra interessante de design, e você como profissional de design sabe isso, a melhor tradução de design não é desenho. Ok. Porque desenho no inglês é draw. Ok. E eu fui pesquisar o que significa design. E a melhor tradução que a gente poderia usar é conceber. Uau. Então a concepção... Designar, né? Designar, eu dou um sinal, né? Eu atribuo aquilo um desenho, um sinal, um signo, que é o nome, digamos assim, tradução mais literal. Mas a palavra conceber, para mim, é interessante. Muito bom. Porque se você parar para pensar, esse microfone tem uma telinha aqui. Por que o cara botou isso? Algum dia, ele falou assim, não tinha telinha. Vamos botar uma telinha. Que pulou saliva aqui, estragou. Estragou, enferrujou, seja lá o que for. Se eu botar isso aqui. Tem um parafuso. Por que tem de um lado e tem de outro? Eu não sei, porque tinha um. Eu gosto de olhar maçaneta de porta. Você fala, cara, quando foi o sujeito olhou e falou assim, se eu botar um negocinho que vai pra lá e pra cá e prende a porta? Porque no interior, né, eu vim do interior de Minas, você tem aquelas, como chama? Assim. Aqueles trequinhos assim que prende, né? E funciona super bem. Tem outro aquele negócio de madeira que você trava a porta. Mas um dia alguém falou assim, se eu botar uma engenhoca aqui, então tudo que tá à nossa volta é parede, é asfalto, é peça de carro, e tem coisas super complexas. Pra você fazer um microchip, é um negócio maravilhoso. Mas como você falou, o microchip vai liberar uma série de outras coisas. Basta dizer que a gente só tem Uber e Waze e outras coisas parecidas com isso, iFood, etc. Porque alguém lá atrás inventou de mapear as ruas da cidade. Quando eu mudei para São Paulo há 20 e poucos anos atrás, era o guia, catálogo que você ficava olhando ali, né? A rua, o mapa, abria aqueles mapas grandes na estrada. Então, você não sabe o que o seu trabalho vai gerar lá na frente. Isso é maravilhoso. Então, o potencial que você faz... Agora, você pode fazer de uma maneira mecânica. Você fala, meu Deus, por que você me colocou aqui? Aí vem uma história da minha vida. Tá. Eu me converti cedo, com 15 anos. Conheci Jesus, confessei Jesus aos 15 anos de idade. E comecei a me dedicar muito à igreja. Muito, muito, muito. E eu sempre gostei dessa parte criativa e queria fazer um curso de comunicação visual, alguma coisa assim. E nesse terceiro ano colegial, eu sofri um acidente. Sofri uma fratura, não foi um acidente, sofri uma fratura. Eu tive que ficar 2 meses em casa engessado, então não podia ir em todas as aulas do cursinho. E eu dediquei esse tempo para orar. E foi perna? Foi a perna, foi na tíbia, obrigado. E eu só podia andar de muleta e não podia botar o pé no chão por 2 meses. E eu usava aquele tempo à tarde, eu ficava muito tempo orando e lendo a Bíblia.
E eu falando, Deus, eu quero fazer a faculdade, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, eu quero fazer no Rio de Janeiro, eu quero ir pra lá, eu quero fazer a federal, eu quero isso, fazer aquilo. E um dia, eu deitado na minha cama orando, eu ouvi uma voz muito suave falando no meu coração assim, você vai passar entre os 10 primeiros em administração na federal. Eu tinha tanta convicção que aquilo era de Deus, que eu não questionei. Mas primeiro, eu não sabia, eu não era um bom aluno, então passar entre os 10 primeiros nem era alguma coisa da minha ambição. Eu não sabia que a Universidade Federal da minha cidade tinha um curso de administração, e a administração não era um curso que eu, por assim dizer, tinha interesse de fazer. Ato contínuo, eu fui pesquisar. E era um curso novo, nunca tinha se formado nenhuma turma, e eu só me inscrevi para esse vestibular, baseado nessa palavra. E eu não tinha ideia do que aquilo ia acontecer. E eu passei em 9º lugar. Num vestibular super disputado, como era curso novo na universidade, antes era oferecido só por universidades privadas. Quando eu comecei a estudar, eu falei, Deus, foi o Senhor que me colocou aqui. Eu vou ler a Bíblia, pensando o que o Senhor escreveu sobre a administração. E eu fui lendo a Bíblia e marcando muitas coisas. Eu não estava ainda aprendendo na faculdade, mas já estava aprendendo na palavra o que Deus tinha feito de administração. Anos depois, eu estava na minha congregação, na minha igreja, e meu pastor estava envolvido com jovens, com crianças, com trabalho social. E meu líder lá, meu pastor, Marcelo, Deus tem um chamado para você seguir. Eu falei, amém, pastor, mas eu não tenho essa convicção. Eu comecei a trabalhar e Deus está me dando confirmação de eu seguir nesse trabalho. E aí gerou um conflito, porque quando ele falava, ele estava querendo dizer Deus tem um chamado para você dentro ministerial. da instituição. Dentro da instituição, deve ser um obreiro, período parcial ou período integral, um chamado pastoral, alguma coisa assim. E eu ouvi aquilo com muita atenção. Era uma pessoa que me ensinou, que me discipulou. Claro. Mas quando eu orava e quando eu via, eu não estava lendo a circunstância, eu estava consultando a Deus. E o Espírito Santo não confirmava isso no meu coração. E eu continuava trabalhando. Fui trabalhar em banco. E a jornada do mercado financeiro é alucinante. E eu comecei a perder algumas reuniões na igreja, Sim. O que parecia que eu estava ficando menos útil no reino. Aí você vem aquela primeira imagem, não, mas Marcelo agora vai evangelizar as pessoas e levar as pessoas para a igreja. Que as pessoas, eu achava isso, eu estou no trabalho, para quê? Para evangelizar e levar as pessoas para a igreja. Levar um bombom escrito eu te amo. Eu te amo, Jesus te ama, como esse adesivo aqui, essa pulseirinha. Eu te amo, a pessoa vai achar estranho. Aí tem um episódio marcante para mim, que eu fui lendo os evangelhos e eu comecei a um dia cair essa ficha, que Jesus, quando ele curava uma pessoa, libertava uma criança, dava vista ao cego, ele não falava vem, ele falava vai. Eu falando, aquela ficou me entregando. Então, Jesus falou assim, vai e entrega a sua oferta. Vai, pega a sua maca e vai embora. Vai pra onde? O gadareno, né? Vai e volta pra sua casa, volta pra sua família. Volta pra sua família. Vai pra onde? Vai viver. Ele não falava vem. Ei. Ele não fala vem pra minha igreja, vem pro meu curso de discipulado, vem pro meu curso de liderança, vem pra ser missionário na minha igreja, que é o que a gente fazia. Talvez faça ainda hoje. A pessoa foi curada, você fala, não, agora você foi curada, irmão, agora você vai servir o Senhor. Mas peraí, eu tenho um emprego, eu sou funcionário público, sou professor, eu sou eletricista, sei lá, eu tenho uma lavoura. Não, irmão, agora, né, você vai ser consagrado ao ministério. Isso aí é menos importante, é a mensagem que a gente está passando para a pessoa. Resumindo a história, quanto mais eu trabalhava, mais Deus me ensinava. E menos eu estava envolvido em atividade ministerial, eclesiástica. Tinha a minha vida na igreja, o grupo familiar, etc. Mas eu acredito que Deus me permitiu viver isso até 2005, quando eu tive contato com o pastor Gustavo Bessa. Eu comentei contigo o artigo dele, que ele escreveu esse artigo muito interessante, até pra gente divulgar, depois chama... Legal, dá pra pôr o link aqui na descrição. Isso, que chama A Santidade do Trabalho Secular. Aquilo deu um nó na minha cabeça, como que eu estava repetindo um padrão de pensamento. A santidade do trabalho secular. A santidade do trabalho secular. E eu estava repetindo na minha cabeça um padrão que veio, como eu falei, lá da Idade Média, de separar o que é clero do que é laicado. As missas eram celebradas em latim, porque somente os clérigos tinham acesso àquilo. E os pobres mortais, os outros não tinham acesso. Isso tudo evoluiu, a gente sabe, mas a mentalidade ficou... A reforma vem atacar isso, né? Exatamente, mas a nossa mentalidade ficou engessada nisso. E hoje, eu gosto de fazer essas estatísticas, né? Eu trabalho com número, com estratégia, né, Douglas? Nós temos nas nossas igrejas hoje cerca de 15 a 20% das pessoas envolvidas em alguma atividade ministerial.
Ok. 15 a 20? De 15 a 20. E olha, são igrejas bem ativas, viu? 15 a 20 é um número alto. O número, não, tô falando números altos. Ok. Tá? Você não vai passar de 20. Aham. Em geral, chega ali 10, 12%. Então, você tem uma igreja de 100 pessoas, você vai ter 10, 12, 15 São pessoas ativos. Servindo os outros. Isso. Quanto maior a igreja, o percentual diminui. Uhum. Então, você tem uma igreja de 3 mil pessoas, 15% seria quase 500 pessoas trabalhando. Todas as camadas, estou falando de pessoas de tempo integral e pessoas voluntárias, né? De obreiros. E os outros? Digamos 20%, tá? Um número alto. E os outros 80%? E eu convivo com irmãos e irmãs que têm aquela sensação de que eu não sei, eu estou esperando ser chamado. Deus tem um chamado para minha vida. Como se aquilo que ela faz, de novo, qualquer atividade laboral não fosse tão santo como está no Ministério de Louvor, ou no Ministério Infantil, ou no Evangelismo, ou na ação social da igreja, ou até cuidando das cadeiras, do palco, do som. Ela fica esperando o momento de ser chamada. E isso precisava ressignificar na minha vida. A partir do momento que isso ressignificou, eu falei, meu Deus, o Senhor esteve comigo, eu fico me lembrar de tantas salas de reunião que eu tive, de tantas responsabilidades que eu assumi, que o Espírito Santo me deu revelação. Que a paz, eu via as pessoas falando, eu não tinha ideia disso. Marcelo, quando você está participando numa reunião, parece que a gente fica em paz. Você transmite uma calma. Era a palavra que a pessoa usava. Transmite calma? Eu falei, não, eu ando com a paz. A paz encheu meu coração. Eu não tinha paz. Eu encontrei a paz em Jesus. E essa paz está comigo. Ah, mas tem o amor. Eu amo as pessoas não porque eu vou fazer negócio com elas. Não porque eu vou vender mais ou porque eu vou obter alguma vantagem. Eu amo porque o amor me invadiu. Eu tenho amor. Então, onde eu estou, o amor está comigo. Aí tem outras camadas. Por exemplo, revelação. A gente não tem ideia. Eu gosto de um testemunho. Essa história nem sei se é de algum irmão cristão ou não, mas esse cara resolveu pesquisar como é que era a produção de cana-de-açúcar. Ok. E ele começou a perceber que perdia-se muito na colheita da cana-de-açúcar. Estou falando aqui no interior de São Paulo. Então, as máquinas, ao passarem, quebravam aquela cana que sobrava, por isso que Jesus fala que ele não quebra, esmaga a cana quebrada, porque na colheita perdia-se muito. E as rodas do trator, a esteira, não sei, ela ia machucando, compactando o solo. Esse cara inquieto começou a observar, e um dia ele ficou observando a formiga. Parece, né? Parábola, bem bíblico. E ele percebeu que a formiga, quando viu que as folhas estavam caindo, elas começaram a recolher aqueles fragmentos de folha que ficam na colheita. Então, para a formiga, um sinal de que está na hora de produzir alimento para ela, ou vai ter abastecimento de alimento para ela, é quando cai a folha cortada. Porque ela não vai ela cortar a folha. Em suma, ele percebeu que ele, com as máquinas dele, estava atrapalhando o ciclo natural das coisas. E ele começou, e se a gente mudasse o pneu do trator? E se a gente não compactasse tanto o solo? E se a gente não deixasse tanta cana colhida para trás, porque a máquina passando deixou coisa para trás? Ele foi redesenhando, reconcebendo as coisas como elas eram feitas. Ele foi a primeira empresa certificada de açúcar orgânico no Brasil. Então, quando a gente olha o texto de Romanos que fala que a natureza fica aguardando a manifestação dos filhos de Deus, isso tem uma explosão na minha cabeça, porque eu acredito que tem estratégias, seja de novo, no agro, seja na indústria automobilística, seja na aeronave, seja no escritório de advocacia, contabilidade, arquitetura, que estão para ser reveladas. A história de José é marcante nisso porque o faraó teve um sonho, vai ter muito, depois vai ter pouco. E eu que trabalho com muitos executivos, a ideia é boa. Guarda 20% todo ano, na época que está gordo, e depois a gente tem. Você tenta imaginar, quem trabalha no mercado corporativo, no mundo corporativo, sabe o que eu estou falando? Tenta convencer os teus pares, o teu chefe, os teus acionistas, que na hora que tá bom, nós vamos guardar 20%. O problema não era a estratégia, a ideia. O problema era a execução da ideia. Exato. 7 anos. Isso é revelação, né? Isso é revelação. Porque sem revelação, tá bombando, só vai melhorar e vamos trocar de carro, vamos mudar de condomínio, vamos... As ações estão subindo, né? Vamos pôr a sede agora na Paulista e tal. Você só vai. Agora, havia uma revelação que foi dada e detalhe, quem interpretou aquele sonho foi um filho de Deus.
Tá bom. Não só interpretou, mas ele foi colocado para viabilizar aquele clamor que a terra. Imagina, eu não tenho ideia, mas eram milhares de pessoas, milhares de famílias. E o Egito foi feito diferente porque tinha um filho de Deus naquele lugar. Trabalhando. Trabalhando. Ele não estava fazendo culto, Não. ele não era líder de louvor. Mas só assim para ilustrar, e o que a gente está falando aqui é chocante, e eu quero que você entenda o choque, ok? Você está me dizendo que, assim como a ministra de louvor no domingo lá está adorando ao Senhor, uma mulher manicure durante a semana está adorando ao Senhor. Sim. Está me dizendo que, assim como eu pregando lá no domingo, com a Bíblia aberta, pode ter um cara com um computador aberto, com uma planilha, e nós vamos chegar diante do Senhor. Nós dois estávamos adorando ao Senhor, se o coração dele, e esse aqui também da pregação, É isso mesmo. compreenderam a sacralidade, a santidade do que é a vida diante do Senhor. Exatamente. E não sou eu que estou dizendo isso. Uhum. Porque pode falar, Marcelo inventou uma teoria Não, legal. Marcelo, o que é isso, Marcelo? Deus tem colocado irmãos e irmãs no mundo inteiro falando sobre isso. Tem livros publicados, tem testemunhos vivos sobre isso. Vou contar uma história interessante. Eu costumo ser chamado para dar palestra para pessoas que estão em treinamento missionário, ou no Jesuscope, né? Aqui é School. Jesuscope School. Eu fui fazer uma disciplina lá que vocês me convidaram. E tem um episódio muito interessante que foi numa escola de missões, e tinha uma moça, e a gente estava falando de pessoas que estavam indo para a janela 1040. Ok. E a gente começou a encorajar esses irmãos e irmãs a ter algum trabalho para quando ele chegasse nesse país, ele pudesse estar inserido na sociedade. E essa moça era cabeleireira. E ela falou, mas eu larguei tudo. Eu trabalhei em salão muito tempo, aquele ambiente ruim e tal, mas agora eu estou aqui, neste ambiente, para servir a Deus. E eu me lembro conversando com ela, eu falei, irmã, mas qual o problema de você ser cabeleireira? E havia um conflito dentro dela, Entendi. porque na cabeça dela, cabeleireiro não é missionário, e missionário não é cabeleireiro. E nesse processo de treinamento que a gente fez lá, a gente estava ajudando esses irmãos e irmãs a ressignificarem, a entenderem isso. Eu não tive mais naquela escola, mas tempo depois eu ouvi o testemunho dela. Ela falou assim, Deus me curou daquele trauma que eu tinha com a minha profissão. E eu vi que Deus me deu aquela profissão para abençoar pessoas. Ela mora num país hoje de maioria muçulmana, e ela falou, eu sou chamada na casa das mulheres, no ambiente que elas estão reservadas, não tem homem, onde elas se Mostra o cuidam, cabelo. e eu tenho acesso a cuidar do cabelo delas, e elas gostam muito de mim porque eu sou brasileira. Aí ela parou para dar o testemunho, ela falou, você tem ideia, cada mulher que eu coloco a mão na cabeça dela, eu tô orando por ela. E por conta da minha habilidade, eu passei a ter acesso a pessoas que eu jamais teria por conta... Então você imagina, o sujeito é um obreiro, é um missionário, e eu conheço testemunhos, isso eu não inventei. O irmão tá lá, ele viajou com a esposa e com o filho. O filho tá na escola, ele é sustentado pelos irmãos, né, da igreja, organização missionária. Ele leva o filho na escola, volta, ele tá em casa. O vizinho dele, que trabalha todo dia, que também tem filho na escola, sai de manhã, o irmão tá lá. Volta para almoçar, o irmão tá lá. Vai buscar o filho na escola, o irmão tá lá. A vontade que ele tem de fazer, irmão, desculpa, o que você faz da vida? Você trabalha? Você trabalha? Ou em que você trabalha? Porque eu assumo que todo mundo trabalha. Em que você trabalha? E ele não conta. Ele tá sempre alegre, educa bem o filho, o dinheiro, ninguém sabe de onde que vem o dinheiro dele. E esse rapaz uma vez falou, Marcelo, acho que eles devem achar que eu sou traficante. Porque pensa, Sim. eu vim do Brasil, que é um país abundante, para um país de mais escassez. Eu não falava o idioma. A minha esposa veio sem falar o idioma. Eu coloquei meu filho na escola. Eu tô todo dia trabalhando, de vez em quando eu sumo na cabeça do meu vizinho. Foi para onde? Não, foi para uma convenção missionária lá no país X. E daqui a pouco eu volto. Onde você estava? Eu estava lá na Bélgica. O vizinho dele, para fazer uma viagem pro Pra país Bélgica. vizinho, para a Bélgica. Então, observa, mas a gente chegou nessa discrepância onde trabalhar não é adoração e adoração não é trabalho. Voltando à tua pergunta, eu contei essa história toda da manicure, da cabeleireira, porque não é só para evangelizar que nós estamos ali. Nós estamos ali para fazer muito bem aquilo.
Muito bom. Para cuidar de cabelo, cuidar de unha, cuidar de papel. Meu pai é advogado, ele tem uma habilidade para ler, leis para ler, e parece que aquilo salta aos olhos. Ajudar a justiça a ser feita, a justiça ser feita, saber os direitos que a pessoa eu gosto tem. de pensar assim, ó. Como eu compreendo a teologia, ok? O Senhor está restaurando todas as coisas. Ele irá restaurar plenamente todas as coisas. O que é restauração? É voltar ao original. Isso. Então não é reforma, né? Então, se eu reformar essa sala, eu aumento, melhoro, eu faço outras coisas. Agora, restaurar é pegar um quadro que estava meio estragado e fazer ele voltar ao original. Isso. Então eu gosto muito de pensar no original. Então, se a gente pensar Gênesis 1 e 2, né? O Éden se não houvesse o pecado, e fazer essa figura, esse exercício, né? O Éden seria expandido, o jardim seria expandido por toda a terra, que era a ordem, tá? E haveria trabalho, ia continuar tendo trabalho, né? E a gente ia se espalhando por toda a terra e tal, e haveria trabalho. Então vamos dizer, te expandiu ali para uma parte da terra que é frio, haveria alguém fazendo uma coberta, uma roupa para o frio e tal, então a gente teria trabalho. Então, nós trabalharíamos. E trabalharíamos para quê? Trabalharíamos como? Trabalharíamos para a glória de Deus. Trabalharíamos para servir pessoas. Trabalharíamos não para enriquecer e comprar um monte de coisa, porque Deus era suficiente para nós e tal. E aí, o que eu entendo é que Deus está restaurando todas as coisas. Ele vai vir quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas. Então, qual é o nosso papel hoje? O nosso papel hoje é viver como Jesus tivesse voltado. Viver já no reino de Deus, porque ele já revelou para nós o reino. Então, eu vivo com a mentalidade do Éden ou da Nova Jerusalém. Para quê? Para anunciar. Então, a pessoa vai chegar para mim e falar assim, por que você trabalha tanto quando o patrão não está olhando? Ele não está. Ele nem vai saber o que você fez, entendeu? O seu salário vai ficar igual. Por que você está fazendo tanto? Vai mais devagar. Vai dar igual o seu salário, não é? Você nem é comissionado. Por que você faz com tanto zelo, com tanto... Aí você fala assim, cara, por que eu não sirvo esse patrão? Eu sirvo um reino. Porque essa é a minha natureza. Porque isso aqui vai chegar para pessoas. E a gente ama essas pessoas e tal. E aí a pessoa vai começar a ficar intrigada. Cara, você anda em qual lei? Você se baseia em qual cultura? E aí você tem uma janela, sim, de chegar no ponto agora de falar, de evangelizar. Mas tem, assim, uma preparação. Porque, cara, a verdade é que tem muita gente, e perdão, gente, muita gente ouvindo a gente aqui, que se você falar de Jesus para alguém, a pessoa vai falar, eu não quero ser o trabalhador mais irresponsável aqui na nossa empresa. Você é o cara que chega atrasado, que enrola, que vai pro banheiro e fica 40 minutos lá, eu sei que você tá lá no seu celular e tal. Você rouba a empresa, né? E seu trabalho é mal feito, o seu aqui é o pior. Cara, nós não temos moral. Não. E aí vai na escala, né, Douglas? Pega exatamente o que você está falando, que eu gosto muito do texto que fala que a glória de Deus encheu o templo. E a gente lê a palavra que fala que a glória de Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Se a glória de Deus está no templo, que somos nós, templo do Espírito Santo, a glória de Deus vai encher a terra quando os filhos de Deus se espalharem. E a glória de Deus que está em cada um de nós, o amor, a bondade, o perdão, vai se espalhando de um jeito que você não tem mais controle. Olha que interessante. Quando uma empresa faz um lançamento, uma inovação chamada curva da adoção da inovação. Então você tem um universo de pessoas, um público, e você atinge 2% daquele público que compra a sua ideia, que baixa o seu aplicativo. Depois 5%. Isso não quer dizer nada. 10% não quer dizer nada. O desafio para essas inovações é você chegar no patamar em torno de 15%. Tá. Significa que quando 15% daquele universo de pessoas adotarem, aí ela vai embora. Porque essas pessoas que são... vai ganhar atração, essas pessoas vão influenciar outras que, por sua vez, vão sendo... por aí vai. Foi assim que a gente adotou alguns aplicativos que estão há tanto tempo com a gente, assim que a gente adotou smartphone, etc. A população brasileira hoje, de 215, 212 milhões de habitantes aproximadamente, nós temos cerca de 30% de cristãos evangélicos. E a pergunta é, por que não mudou o Brasil? Vamos simplificar. Por que não mudou o estado de São Paulo? Por que não mudou a cidade de São Paulo? Ou por que não mudou a cidade X, Y, Z, se nós temos tantas igrejas, tantos irmãos? Vai numa empresa que tenha 50 funcionários. E naquela, por amostragem, você diria que tem
20, 30% de funcionários ali que são evangélicos? Por que esses 30%, que é bem mais do que os 15% da curva de adoção, não estão fazendo diferença naquela empresa? Porque eles estão desligados, né? Eles ligam no Trabalho domingo. É uma coisa, vida com Deus é outra. Eles ligam na hora do devocional, mas desliga e vai pra empresa ser mais um brasileiro. E vai a expressão que eu digo, Douglas, a gente fica na defesa. Falta repertório para nós. E eu acho que assim, um movimento bem bacana de você estar puxando isso, né, nessas encontros de quarta-feira, nesse podcast, e também assuntos que Jesus Cop vem falando e pode falar cada vez mais, que nós não temos repertório nos nossos líderes, nossos ambientes cristãos para falar com pessoas no trabalho. Então, em geral, assim, irmão, vou orar para você não cair em nenhuma cilada. Ou não se envolva com nenhum conflito ético. Ou não se envolva com nenhum abuso moral ou sexual. Então, os irmãos e irmãs, eu vivi muito tempo assim, eu fico na defesa. Sim. Eu fico, cara, será que eu fiz alguma coisa errada? Entendi. Será que eu estou dando testemunho contra? Não vou errar. Não vou errar. Tá, bom. É bom, não tá errado. Mas Deus me chamou para estar presente. Né? Passividade. Para entregar conhecimento, para entregar revelação, para entregar vida. E algumas coisas vão acontecer porque eu estou ali. Muitas coisas não estão acontecendo porque eu não estou ali. Eu estou ausente. Eu estou me protegendo porque domingo eu tenho um culto. Então eu tenho um ensaio no sábado, nada contra. Mas é só porque a minha cabeça não está ali. Minha cabeça está lá na preparação da peça do fim de ano. Aí eu vou ser lá do contra-regra, eu vou cantar, eu vou... É ok, mas a minha cabeça não tá ali. Eu tô contando as horas para fazer o que seria, na minha cabeça, o verdadeiro trabalho de adoração. Entendi. Ao passo que se eu percebo que eu estou ali, pai, eu tô indo trabalhar hoje, eu sei que o Senhor tá comigo. Me dá clareza, me dá amor para fazer aquilo tão bem feito que eu posso ajudar outras pessoas. O mecânico, ele não tem ideia. Uma vez eu comprei um carro para viajar no dia seguinte, que eu tinha férias. O carro tinha quebrado para você comprar um carro de última hora. E quando eu vi um carro usado de um senhor, eu levei para um cara mecânico da minha confiança. E mecânico é aquela coisa, né? De confiança. Eu falei, olha, eu tenho minha filha, eu tenho um filho pequeno, eu vou sair de férias, eu consegui comprar esse carro ontem, eu preciso que você dê uma olhada nele para mim. Ele falou, deixa o carro aqui. E ele olhou o carro e falou, o carro está ótimo para você viajar. Por segurança, estou trocando óleo. Eu não entendo muita coisa de carro. Eu viajei mais de 1.200 quilômetros com aquele carro com meus 2 filhos pequenos, baseado na palavra técnica desse homem. Pergunta se isso não é santo. Isso não é santo. Deixa eu dar um outro exemplo bastante interessante. Eu trabalho muito com uma empresa. Uma vez eu fui convidado para uma empresa que trabalha em todas as Américas para a convenção anual deles. Eu fui num país aqui da América do Sul, eles me chamaram como palestrante. E eram 3 dias num hotel bacana e tal. E aí nós chegamos no fim de tarde, início da noite, teve um jantar. E no outro dia de manhã era a regra. Venha de calça jeans e uma camisa de malha. E de tênis. Eu falei, bom, convenção de empresa, como as conferências, né, cristãs, você tem aquela agenda pesada de palestra, de reunião. Aí tava todo mundo. E eu falei, o que vai ter amanhã? Ele falou, não, a gente faz um projeto social em cada lugar onde a gente faz a nossa reunião. Eu falei, oi? Então, daqui a pouco a gente tinha ali cerca de 80 pessoas indo para um lado distante da cidade, com 2 micro-ônibus. Não era micro-ônibus, era um ônibus mesmo, desses de turismo. E a gente foi cuidar de uma escola, que não era uma escola, era um centro de apoio a famílias que tinham crianças com condições especiais de desenvolvimento cerebral. Nós passamos a manhã até as 2 da tarde ali. Eu fui capinar, Douglas. O outro foi pintar a parede, o outro foi entreter as crianças, o outro foi arrumar a biblioteca. Então aquelas quase 80 pessoas, e eu falei, vocês fazem sempre isso? Sim. Cada conferência anual que a gente faz, ela começa com um serviço na cidade. Aquilo fritou a minha cabeça, porque eu falei, a minha igreja não faz isso. O meu encontro evangélico não faz isso. Então eu acho que boas coisas que a gente está falando, por exemplo, de sustentabilidade, ou de politicamente correto, todos esses jargões que a gente está vivendo agora nesse início do século XXI, na minha percepção, são expressões da natureza clamando para que os filhos de Deus falem. É muito doido que você está falando, porque as figuras que Jesus usa para definir o discípulo ali no Sermão da Montanha, né, são 2, né? Vocês são sal da terra. E o outro vocês são a luz do mundo. E são 2 coisas assim que é interessante, porque eu gosto muito de
dessas duas figuras, porque elas retratam uma questão de humildade. Por quê? Porque a gente não tá aqui falando assim, nossa, que luz, que luz. Não, ela deixa a gente viver, entendeu? Só que tirou ela, você fala, cara, alguma coisa mudou, e pra pior. E o sal é a mesma coisa. Você come a carne, você não fala, meu Deus, que sal. Não, você fala, que carne boa. E é mesmo. Porque ele tá realçando. Mas tirou ele, a pessoa sente falta. E aí fica uma pergunta, assim, muito sincera pra você que tá nos ouvindo. Se tirasse você da empresa, amanhã entrava alguém lá e faria melhor que você? Ou sentiriam falta real do que você traz para essa empresa? Né? Você é luz do mundo, você é sal da terra. A ponto de Jesus falar assim, ó, não tem sentido acender uma luminária e colocar ela debaixo de um cesto. Mas a gente coloca ela num lugar adequado que vai iluminar bem todo mundo que está na casa. Aí ele fala, assim também brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vendo as boas obras que vocês fazem, glorifique o Pai de vocês que está no céu. Quando alguém vê o que você faz no trabalho, ele glorifica o Pai. As pessoas podem colocar você, Deus pode colocar você num lugar de destaque, que o nome dele vai ser honrado. Sabe? Então, esse podcast, cara, uma trombeta. Eu lembro que o Paulo Borges fala um negócio que foi, nossa, que mexeu muito comigo. Nossa, eu também. E aí ele falava assim, por que muitas nações e cidades empobreceram com a chegada da igreja no passado? E nessa era mais medieval, né? Porque a igreja chegava, e ele falava assim, que a igreja chegava em algumas nações, em algumas cidades, e qual era o projeto dela? Construir um grande templo, uma catedral. Só que essas catedrais que a gente vê hoje na França, na Espanha, tal, na Itália, às vezes demoraram 100 anos para construir. E aí ele disse o que acontecia, eles chegavam, e aí a igreja pegava toda a mão de obra da cidade e colocava para construir essa catedral. E às vezes ficava 100 anos. E outras coisas não eram desenvolvidas mais. E aí ele fez uma reflexão muito forte. Ele falou, por que a escola brasileira tá do jeito que tá? Ele falou, porque muitos dos professores ou pessoas que se tornariam diretores e diretoras são líderes de jovens na igreja. Isso é muito forte, cara. Isso é muito sério. Então, eu queria fazer esse chamado para você que tá aqui, cara. Você acordasse na segunda-feira como o dia mais importante da sua semana aí. Domingo é muito importante, mas domingo é todo soldado reunido no quartel para se cuidar, para se limpar, para fazer umas flexões. Limpar as botas. Limpar as botas para o que um soldado foi chamado para fazer. Acordar segunda-feira e ir para esse campo de batalha que Deus te colocou. Que Deus te colocou. E aí nessa reflexão do Paulo, mexe muito comigo porque a gente começar a mudar como líder também. A gente olhar as pessoas e falar o que Deus chamou essa pessoa. E sim, tem pessoas que foram chamadas para a música da igreja, tem pessoas que foram chamadas para a pregação, mas em porcentagem é uma quantidade menor, né? Tem mais pessoas ali, poderíamos chutar 90%, ainda chutando baixo, que foram chamados para estar espalhados pela cidade, sendo luz e sendo sal em toda parte. E a gente levando Cristo, cópias de Jesus espalhadas por toda parte. Na política, deixa eu fazer um comentário nesse contexto que você está falando para encorajar quem está pensando, né, e está sendo abençoado por esse bate-papo aqui, Douglas. Imagina que a gente parasse de perguntar, Deus, por que o Senhor me colocou aqui? Deus, abre porta para eu ir para um outro lugar. Deus, se é da tua vontade, fecha essa porta. E falasse assim, o que eu tenho que meu trabalho para fazer isso aqui é hoje. O que eu preciso estudar para fazer isso aqui melhor? Quem que vai ser beneficiado se eu fizer isso aqui tão bem feito que vai ser chamado do estado da arte? Ao invés de eu ficar disputando se Deus vai abrir uma nova porta, se acabou meu tempo aqui, e se Deus está me chamando, tem um testemunho do próprio Paulo que ele conta de um irmão que fala, Deus me chamou para um outro lugar. Para outra cidade. Eu vou mudar de cidade. Aí fala, por quê? Porque Deus abriu uma porta. Que eu vou ganhar o dobro, né? Vou ganhar o dobro. Porque se fosse para ganhar menos, não era de Deus. 2 semanas atrás eu estava com um irmão
passando por um perrengue sério. E eu falei pra ele assim, como é que você tá falando? Não consegui nenhum trabalho que é a tal altura da minha formação. Eu tô bem abaixo daquilo que eu já trabalhei, daquilo que eu me formei, daquilo que eu sei. Você imagina, me colocar num trabalho de analista. Que esse cara já tinha sido gerente, uma experiência mais alta. Não, mas Deus tá me provando em alguma coisa. E ele queria que eu dissesse alguma coisa, mas eu não sabia o que dizer. Entendi. Eu não tinha nada pra dizer pra ele. Eu falei, irmão, faça o que você tá fazendo o melhor. Se Deus vai te promover ou não, cara, não tá em questão. Porque, né, Paulo falou, eu já morri. Eu sei viver com pouco, você viver com muito. Eu sei viver no frio, você viver no calor. Hoje você tá analista. Ano passado você tava como gerente. No outro ano, sei lá, não tava em lugar nenhum. Então, onde que Deus permitiu estar ainda ficar brigando com Deus? Deus me tira daqui. Porque esse tempo que eu gasto brigando com Deus, eu tô falando, cara, eu te botei aí justamente. Tem uma pessoa, eu tenho uma parte do processo, não vou falar só de pessoas no ponto de vista de evangelizar, mas essa empresa tá travada por um processo que precisava de alguém com a mentalidade minha para entender o que ninguém tá entendendo. Tinha uma moça que era garçonete num restaurante que eu ia, muitos anos atrás. Era impressionante porque era um restaurante que todos os garçons eram homens e ela era a única mulher. Ok. Mas ela tinha uma graça pra servir a gente, eu ia com a minha família. E um dia ela confessou pra gente assim, olha, eu tô com um problema. Você sabe que eu gosto de conversar com os fregueses, né? Mas já recebi vários feedbacks de que eu não posso gastar tanto tempo com cada mesa. Eu falei, me fala mais. Ela falou, a minha alegria é servir as pessoas e as pessoas tendo uma noite gostosa. Mas não é assim que funcionam as coisas aqui. Então eu tô tentando mostrar pra eles que a gente vai ter mais fidelidade dos clientes. Pra ela era natural. Que bom. Ela transbordava aquilo. Ela não estava fazendo porque recebeu um treinamento, ou porque ela vai ganhar mais gorjeta, ou porque é o padrão da empresa, ou porque vem no manual de normas e procedimentos. Ela estava vivendo aquilo. Mas só que ao invés de encorajar os outros tá tendo que empurrar ela para baixo. Eu falo, que interessante, né? Como é que a gente valoriza a mediocridade? Então, eu falei para esse irmão, você tá lá como analista, não veio ainda uma mente, seja para abraçar um colega de trabalho que nunca recebeu um abraço, seja para ir almoçar com alguém que pode estar a ponto de tentar um suicídio porque ela não tem ninguém para dividir a vida, ou para um abraço, ou para uma conversa, um almoço, ou para equacionar um BO, uma situação ali que ninguém tá sabendo, e o teu conhecimento de alguém que já foi gerente vai ser útil agora. Quer dizer que você vai ficar o resto da vida ali naquela posição? Não sei. Mas em onde você tá, fica feliz. Cara, é tão doido, né? E desculpa você que tá me ouvindo, mas eu vou citar mais algumas vezes o Paulo aqui, porque eu tô lembrando de coisas que ele foi... Uma vez eu liguei pra ele, porque um irmão nosso ia sair pra vereador, né? Eu falei, Paulo, como é que você lida com essa questão, né? Da política, igreja e tal, né? Aí ele falou um negócio muito doido, ele falou assim, Douglas, você fala com ele o seguinte, reúne com ele, fala assim pra ele, meu amigo, você já é. Agora a pergunta é, a cidade vai te reconhecer e te dar o título? Essa é uma outra coisa, mas você já é. Então hoje você quer? Você vai começar a servir a cidade. Entendeu? E aí, servindo a cidade, pode ser que pessoas te deem o título e você então agora tem o título para trabalhar de forma oficial, vamos chamar assim, mas você já é, você já está eleito. Porque se Deus colocou isso no seu coração. Então você começa a se comportar como tal e talvez a própria cidade vai reconhecer, né? E eu achei aquilo, cara, muito louco. Porque muita gente fala assim, cara, meu sonho era ser dono da empresa. Tá, então que tal se comportar como um dono da empresa? Para que um dia isso chegue e aconteça, né? Que tal se comportar como um gerente, né? Então o dono da empresa não desperdiça. Se ele vê uma torneira ligada, ele vai lá e desliga. O funcionário não é meu, entendeu? Só que esse funcionário nunca vai chegar a ser o dono, porque é questão de mentalidade de se comportar. Então essa era a primeira coisa. Mais uma segunda coisa que eu aprendi com o Paulo, né, nessa questão do trabalho, ele foi na conferência do Desascope, e aí, cara, eu não esqueço disso, porque ele sentou à mesa, assim, né, na sala lá, a gente ia almoçar, aí eu lembro que ele sentou à mesa de um empresário, né, um amigo da igreja lá do meu pai. Aí, ele sentou na mesa do empresário, e aí ele falou assim, e aí, como é que é seu nome? Ah, meu nome é tal, né, que legal, tal. E você é pastor? Aí eu falei, não. Aí o cara fez assim, ó, não, eu tô aqui só que eu sou lá da igreja do pastor Josué, né, sou membro lá e tal. Aí ele falou, que legal, mas você faz o quê? Eu sou empresário, né? Ele, que legal, quantos funcionários tem sua empresa lá?
Aí ele falou assim, tem uns 300. Ele falou, entendi. Ele falou, deixa eu te contar uma coisa então. Você lidera uma igreja maior do que o pastor Josué. Porque 300 funcionários, pelo menos uma família de 5 cada um, 1.500 pessoas estão sob os seus cuidados. Olha isso. A palavra do jardim, né? Cuidar. Cuidar. Ele falou, como é que tá a família de cada um? Como é que tá o casamento do cara que tá lá no canteiro de obra? E aquele cara tem problema com álcool. Como é que se organizou para ajudar para ele se libertar do álcool e parar de pegar o salário na sexta-feira e gastar tudo? E tal. E como é que tá a saúde? E a parte dentária? Cara. E aí ele foi desenhando pro cara. E tipo assim, cara, isso aí é sagrado. Tem 300 famílias que você é responsável. E pra mim, aquele tipo assim, cara... Aquele meme, né? Ele saiu, o cara ia só pra um almoço, saiu desesperado. Eu só queria almoçar. Saiu o consagrado pastor. É claro, gente, que nessa fala não tá dizendo que a empresa é igual à igreja, no sentido da salvação e dos sacramentos e tal, mas essa mentalidade de entender isso aqui é sagrado também, né? Tá sendo feito. Tá. É isso. Eu tenho um irmão muito querido que eu ajudei ele a montar o salão de cabeleireiro dele e da esposa. São muito queridos mesmo aqui em São Paulo. E ele trata o time dele como se fosse uma família, mesmo que não são cristãos ou estão se tornando cristãos. Mas ele trata as pessoas com esse senso de que um pastor cuida das suas ovelhas. E aí as clientes, né, que vão muitas mulheres lá fazer cabelo, unha, enfim, todo o tratamento que eles oferecem lá, elas falam assim, eu me sinto tão bem quando eu venho aqui. Porque salão de beleza, em muitos lugares, é um lugar de vaidade, de revistas, de moda, fofoca, isso. E ali a pessoa fala assim, teve uns clientes dele que falam assim, eu vim aqui cortar o cabelo, mas eu queria ouvir aquelas coisas que você fala. Eita, isso é muito bom. Aí ele fica assim, acho que eu vou botar 2 preços. A pessoa quer só o corte de cabelo ou quer o corte com a pregação. Com terapia. Com terapia. Com terapia, às vezes. Terapia. Mas muito enfim, para juntar essas pontas todas, acho que é uma provocação, Douglas, que a gente tem que conviver com ela. Sim. E, de novo, sair do lugar de defesa. Sair do lugar do medo. Sair do lugar de falar assim, não, vamos orar para meu patrão me liberar mais cedo para eu poder ir pro ensaio da banda. Não, cara, seja o último a sair. Fala, pastor, eu não vou poder pôr ensaio nessa quinta, porque eu vou ter que ficar mais, porque nós estamos num BO lá na empresa, tem que resolver uns negócios, os caras não estão conseguindo, eu também não tomo, nós vamos virar isso aí. Ora por mim. Ora por mim. Mas ora para Deus me dar sabedoria. Exato. Para eu saber que falar. Daniel falou com os caras lá, cara, vamos orar porque o Deus da revelação sabe. Eu não sei, mas o Deus da revelação sabe. Uau. E a expressão, a natureza está esperando a gente dar respostas. Esperando, e não é só evangelizar. A evangelismo, como você falou, é no dia a dia. Eu tenho uma brincadeira com um pastor amigo meu lá no Canadá, que ele fala o seguinte, não, você tem aqueles amigos, chama ele para vir na igreja. Eu falo, pastor, eu falo assim, não, chama para ele ir na sua casa ou no seu trabalho. Vai lá no meu escritório, você tomar um café comigo. Porque no meu escritório, no meu trabalho, na minha empresa, no meu dia a dia, eu sou quem eu sou. Na minha casa, eu sou quem eu sou. Na igreja, é 2 horas, sei lá, um culto, etc. Eu falo, agora chama a pessoa pra ir na sua casa, você de chinelo, né, comendo o sanduíche que tá na geladeira, não preparando um jantar. A gente foi perdendo isso, Douglas. A gente foi constituindo lugares neutros pra gente conviver. Então, se eu tenho um colega de trabalho, eu levo ele pra almoçar na rua. Porque almoçar na minha casa vai ficar difícil. Eu falo para pessoas, então pega o Uber que eu te encontro lá. Porque eu parar para desviar o meu caminho, para dar carona para ele e devolver aquela pessoa no lugar dela, é desconfortável para mim. Então eu vou achando lugares de conveniência. Aí o meu amor à empresa é conveniente. Mas não estou me reembolsando isso. Por que eu vou fazer isso? E vai ficando cada vez mais coisificado. E aí a gente entra no último extremo que eu acho terrível, que é a gente formar grupos de evangélicos, grupo de deputados, grupos de vereadores para tratar dos nossos interesses. Como se a gente fosse uma classe diferenciada que merecesse favores e não uma classe de servos que está disponível para servir a cidade. Eu ouvi o negue-se a si mesmo, tome sua cruz e vai. E morra. Eu vi uma vez uma reflexão, porque esse negócio a gente falou de Gênesis, né? O homem trabalha
ele tinha trabalho, cultivar e guardar, ele trabalhava. Aí ele é expulso do jardim. E olha só que interessante o que fala, né? Que cresce espinhos. Uhum. Então o trabalho dele agora teria espinho. Uhum. Olha que doido, né? E aí você falou, vai dar mais trabalho, vai machucar e tal. Só que aonde que você acha de novo espinho na Bíblia? É quando Jesus conta a parábola do semeador. Ele fala que uma semente cai No meio dos espinhos. dos espinhos. E aí os discípulos falam, mas o que significa? Ele fala assim, é quando o evangelho cai ali, mas o que sufoca ele? Amor ao dinheiro e preocupações da vida. Olha isso. Aí eu vi essa reflexão. O que acontece com o trabalho quando o pecado entra? Agora eu trabalho porque eu quero dinheiro e porque eu estou preocupado com a vida de sobreviver. Sendo que antes eu trabalhava para o propósito de glorificar a Deus. É claro, gente, que é importantíssimo o salário, sustento sua família e tal. Mas não é o principal quando o assunto é trabalho. Perfeito. Então tem que olhar para trabalho para glorificar a Deus e espalhar a glória de Deus. E sabendo que a consequência é seu salário, promoção, é você cuidar da sua família muito bem e tal. Você até investir em obra missionária, fazer tudo isso. Mas o principal é como se dissesse assim, mesmo que tirassem o fator dinheiro, eu continuaria servindo e glorificando a Deus, né? Os espinhos. É impressionante. Essa é uma boa metáfora, porque vai para um outro caminho que nós estamos vivendo. Eu gosto também do Paulo falando isso. Nós estamos vivendo uma geração onde os jovens estão adiando para casar, estão adiando para ter filhos. Porque a mentalidade está no esforço, no dinheiro acumulado. Sim, total. Outro dia eu conversando com um rapaz amigo meu, ele falando, não, eu trabalho, ganho tanto, a minha namorada, que vai ser minha noiva, ganha tanto. Eu falei, vamos falar valores aqui só para questões hipotéticas, tá? Vamos supor que ele ganhasse 3 mil e ela ganhasse 3 mil também. Eu falei assim, vem cá, e se você ganhasse 1.500, se ela ganhasse 1.500, você ia casar? Não ia casar de jeito nenhum. Eu falei, por quê? Não, porque eu não teria condições. Eu falei, então você está dizendo que a condição é mais importante do que a relação. Aí, não é isso que eu estou dizendo. Eu falei, então explica para mim. Porque não é dizer o meu caso, mas meus pais, meus avós, os seus avós casaram com quem? A sociedade só chegou ao século XXI porque teve gente lá atrás que, não tendo nada de um lado, não tendo nada do outro, falou, não, nós vamos construir juntos. Porque o princípio é o junto e o secundário é o recurso. A riqueza é o junto. A riqueza é o junto. O valor está no junto. Nós temos um ao outro, cara. Mas vamos Filho, embora. por que nós não temos jovem querendo ter filho? Porque vai custar tanto. É caro. É caro. Daqui até a faculdade, você viu como é caro ter um filho? Então, essa é uma desculpa verdadeira para dizer o seguinte, eu amo mais a minha proteção patrimonial, na sua metáfora, né? Perfeito, eu amo mais o espinho do que ver a semente germinar. Uau. Gente, seguinte, deixa eu falar um negócio pra você. A gente quer refletir muito sobre isso. E o Senhor tá queimando tanto nosso coração sobre isso, porque, cara, cópias de Jesus está espalhado por toda parte. Então a gente pensou em criar algum tipo de canal onde a gente pudesse falar mais de trabalho e como isso glorifica a Deus e como que você pode se desenvolver para se glorificar a Deus através do seu trabalho. A gente quer expandir essa conversa e até ouvir vocês. Então eu vou pôr na tela aqui para você seguir no Instagram. Esse Instagram que eu vou pôr na tela, nós vamos falar disso, tá? Então se você é alguém que trabalha, você é alguém dono de empresa, funcionário, o que for, você é alguém que trabalha e quer pensar como é que eu glorifico a Deus também nessas 40 horas da minha semana, a gente quer refletir junto com você. Então, segue aí essa página, tá? Pra gente estar junto. E eu quero que você interaja lá, falando pra gente poder ir construindo isso junto. Vai ser maravilhoso. Nós estamos olhando, trabalho é santo, trabalho é adoração, e a gente precisa refletir mais sobre isso. Então, vou deixar na descrição aqui e também vou deixar na tela. Eu vou deixar na descrição também os contatos do Marcelo, para você entrar em contato, principalmente você que tem empresa, organização, movimento, igreja e quer uma ajuda dessa estruturação também, para que você possa conversar com ele. Tenho certeza que pode ser bênção aí na sua vida. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Privilégio estar aqui, pessoal que participa. Eu considero realmente uma alegria, Douglas. Tanto os podcasts que eu assisto, que eu escuto quando eu tô no trânsito e tá aqui dividindo essa mesa com vocês, tem sido um lugar de encontro. Glória essa mesa tem sido esse lugar. Obrigado por essa história. Obrigado. Nós estamos juntos e Deus abençoe você. Obrigado por você ficou ouvindo, assistindo. Pega o link, manda pra uma galera aí pra gente alcançar mais pessoas. Mas manda só pra trabalhador. Manda pra trabalhador. Não manda pros preguiçosos aí também. Quem sabe desperta eles aí
né? Desperta eles para começar a entender a santidade do trabalho. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.